questão de... Não é pra gente fazer. Eu vou fazer e depois eu vou mostrar uma forma mais prática de fazer a mesma coisa. Tá legal? Meu amigo da lógica que vai gostar disso daí. Lembram que na última aula nós vimos aqui, eu vou botar um primeiro bimestre. A gente fez uma planilha com notas de alunos, não foi? E aqui com os nomes das pessoas, eu tenho o aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Aqui eu tinha a média do aluno. Aqui a condição, né? Se foi aprovado ou não. Tá legal? Só que a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar alguns valores aqui. Estão na frente aí? Não tá. Vou colocar alguns valores só pra gente poder. Faz uma rapidez? Não, estou escolhendo aleatoriamente, fácil. No quarto bimestre. Beleza. Seleciono. Só pra gente ver. Vou transformar em um número. Depois vou reduzir uma casa decimal. Vou centralizar. Legal. Tá aqui. A média e a condição a gente já viu como fazer também. É só tirar a função de média em 1. Escolher média. Colocar o período e ele faz as médias. Como é que vai funcionar isso aqui? Agora a gente quer salvar a turma, porque a média é 7 e eu tenho 4 reprovados. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse pessoal de recuperação. Só que a gente só vai colocar de recuperação as pessoas que tiraram entre 5 e 6.9, ou seja, entre 5 e 7. Legal, né? Então não é só se for maior que 7, então está aprovado, se não é aprovado. É 5 e 7. Se 7 é aprovado. Só que vai ser menor que 7, olha só, vamos lá. Como é que esse se funcionaria? Deixa eu aumentar aqui para a gente ver a função. Vou fazer o seguinte, ó. Se este cara daqui for maior ou igual a 7, então ele está o quê? Aprovado. Legal? Se não, eu vou ver se ele está Entre 5 e 6. eu posso fazer de várias maneiras, mas eu vou ver se ele está entre 5 e 6.9. Tá legal? Aí ele faz isso. Ó. Se. Dentro da condição se, ó, se for verdadeiro, se for maior que 7, ele está aprovado. Se não, vou testar de novo. Se a média tiver, se a média for maior que 5, ou se a média, se a média for menor do que 7, aí ele vai estar de recuperação. Tá legal? Então, para fazer isso, para testar duas condições, eu tenho um carinha chamado e um outro chamado ou. O e, ele funciona quando todas as condições são verdadeiras. Então vamos conhecer o e. É esse cara aqui. Tá legal? Se eu digo que a média é maior ou igual a 7 e, aí bota um ponto e vírgula, esta nota aqui é menor ou igual a 5,
Não, ó. Olha só que troço esquisito. Não é esquisito, né, Vim? Maior igual a 7. Ó, F3 é maior ou igual a 7? É. E E3 é menor ou igual a 5? Então, os dois são verdadeiros, não é? Menor ou igual a 5? É. Ele é 5, não é? É. Então, o que ele me retorna? Verdadeiro. Ele fez os dois testes e me disse que era verdadeiro. Agora, se eu disser para ele, poxa, eu estou dizendo aqui que o E3 é menor ou igual a 4. Verdade? Não. Não. Não é? O primeiro é verdadeiro, mas o segundo não é. É falso. Então, o que acontece? Ele retorna falso para mim. Então, o EIA me permite fazer um teste de 2 ou mais valores. Só que ele só retorna verdadeiro se todos os valores forem verdadeiros. Tá legal? Matemática básica, lógica básica. Os valores que foi indicado para ele. Exatamente. Agora, olha só. Vamos fazer a expressão. Se aqui a média for maior ou igual a 7, então o aluno está aprovado. Se não, se viram que eu posso colocar quantos valores eu quiser dentro do i. Ele só vai retornar o quê? Um verdadeiro ou um falso, né? Então boto aqui, se este valor aqui Por que dois parênteses se abriu e... for menor que 7, porque cada função tem o seu parênteses, ó. Eu vou fechar todos também. E este mesmo lugar aqui Mas o primeiro... for maior ou igual a 5, aí eu fecho, ó. Então, recuperação. Se não, só sobrou o que está de 5 para baixo. Ele está reprovado. Fecho 1, fecho 2 parênteses. Viu que ele fica em negrito, ó? Fechei 1, fechei 2 parênteses, ó. Um enter. Opa, aprovado. Vamos ver para baixo. Beleza, ninguém é aprovado. Mas se eu... Opa. Ah, moleque. Eu acho que aí só embolou reprovado. mais meio de campo. Não, calma. Eu acho que aí embolou mais. Não, eu sei que embola, é complicado. É uma questão de, aos poucos, conhecer se for necessário. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Esse cara daqui, ele pode ficar realmente grande. Tem umas expressões com si que elas são enormes. Enormes. Tá legal? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar esse cara com uma outra expressão. Com uma outra função. Tá? Então eu vou chamar esse cara daqui de... média 1. Legal? E vou aproveitar e fazer uma cópia dessa planilha, para eu não ter que escrever tudo de novo. Como é que eu vou fazer isso? Posso clicar nela com o botão direito. Posso mover ou copiar. Eu vou criar uma cópia aqui mesmo. Mover para o final. Vou dar um OK. Ali criou uma cópia. Média 1, 2. Tá legal? Nessa cópia daqui a gente não vai usar o se. Eu vou copiar essa expressão aqui para a gente comparar depois o tamanho dela. Vamos abrir aqui meu bloco de notas e jogar essa expressão aqui dentro. Beleza. Grandinha, né? Agora vamos conhecer um outro cara que ele é uma mão na roda. Eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando uma outra função chamada procv. O procv, ele faz uma busca em um determinado local. Ele precisa do local para fazer a busca e depois ele vai fazer a comparação com os valores. Isso para engenharia é ótimo. Vou mostrar. Quais são as informações que ele vai precisar? Eu posso colocar essas informações em qualquer outro lugar, mas eu vou colocar aqui para ficar fácil da gente fazer a busca. Peraí. Vou colocar ela bem aqui. Ó, vou chamar ela de tabela aprovação.
A tabela aprovação, ela vai ter valores iniciais de até e vai ter o texto que eu quero apresentar. Essa tabela ele vai me dizer quando o aluno está reprovado, quando ele está aprovado, quando ele está de recuperação e quando ele está aprovado. Então eu vou montar a tabela, vocês vão me dizer certo. Então aqui eu tenho minha tabelinha de valores. Digam para mim, na primeira linha, o aluno vai estar o quê? Aprovado, reprovado ou de recuperação? Reprovado, tá meio que Então, ó, daqui, ó, ele vai estar reprovado, né? Vou escrever. E aqui embaixo, ele vai estar o quê? recuperação. E aqui embaixo? Então aqui, ó, só para a gente dar um destaque melhor, vou dar uma formatada para a gente poder ver a nossa tabela. Tá legal? Só botar uma gradezinha. Então aqui a gente tem a nossa tabela. Cinza. Bem prático. Então estão aqui os valores. Vou pintar esses valores aqui com vermelho só para dar um destaque. Então o que é? Inicial, posição final dos valores e o texto que eu quero que apareça aqui. Agora olha que interessante. A gente tem como utilizar o PROC-V fixando o valor. A gente precisa fixar o valor, ele vai sempre buscar num valor específico. Né, Nevinha? Beleza. Ô, do minhoca. Tá vindo, filho? Ela deu uma piscada longa. Certo. Então, ó, vamos lá. Vamos utilizar o PROC-V. O PROC-V é extremamente simples. Eu vou jogar aqui, ó, igual PROC-V, que é o nome da função. Esse cara, ele vai me pedir o seguinte: qual o valor que eu estou procurando, aonde eu vou procurar o valor, em que índice da coluna eu quero que ele seja mostrado. Ó, primeiro, que valor eu estou procurando? Estou procurando a média. Vou procurar a média. Segunda informação, bota um ponto vírgula. Aonde vou procurar a média? Ah, você vai procurar a média aqui dentro dessa região. Quando eu encontrar a média, o que você quer que eu mostre? Eu quero que você mostre a informação em linha que estará na primeira, segunda ou terceira coluna? Terceira. Fechei parênteses, do enter. Opa. Pronto. Vamos comparar. Cara, que legal. É mais fácil. Fica bem melhor. Só que a gente tem um problema aqui ainda, que é essa região aqui. Quem sabe me responder por que ainda é um problema? O que eu posso fazer agora? Puxar. Posso, né? Mas olha só. Vai dar tudo pronto. Opa! Começou a dar erro. Por que deu erro? Espaço da série. Não, porque ele veio uma coluna. Vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Beleza? Vamos. Opa. Avalia, mostra a fórmula. Vamos rastrear. Rastreia, não. Esse não vai mostrar pra gente. Mas enfim, ó, vamos lá. Esse cara daqui, ele tá pegando a informação aonde? Na tabela. Nesta tabela aqui, não é? Que é a J3L6. Quando eu puxo para baixo a informação, o que acontece com ela? Olha lá. Ele pega no mesmo local. Não, lá, ó. Não pega.
Desceu uma linha, olha onde ele está buscando essa. Já está buscando daqui até aqui embaixo, numa linha vazia. Ó. Se eu chegar aqui nessa, olha lá onde ele está buscando. Ó. Só tem essa linha aqui. Poxa, já deu erro. E aqui? Pô, aqui ele está fora completamente da região. Então o que eu tenho que fazer? Então, fixar a região, lembra do cifrão? Ó, vamos montar a fórmula de novo, só que eu vou fixar a região para ficar legal. Então como é que é o nome dela? PROC-V. Abre parênteses. A primeira informação que eu preciso é... Não, valor procurado. Então, ó, eu dou um clique nele. Ó. F3. O segundo valor que eu preciso é a matriz de onde eu vou buscar a informação. Aí eu seleciono. Aqui até aqui. Um macete agora é o seguinte. Lembra que eu ensinei a vocês como fixar a célula apertando F4. Lembram disso? Tá, vamos relembrar. Para eu fixar uma célula, uma região, eu tenho que colocar o cifrão antes da coluna, ou antes da linha, ou em ambos. Se na hora da construção da fórmula eu pressionar o F4, ele coloca os cifrões para mim, tanto na posição inicial da matriz quanto no final. E aí saiu tudo, não é J? Ah, ele fixei, ó, fixei a região. Agora, dou um ponto e vírgula. E quando eu achar o que eu quero, eu vou mostrar o texto que está na terceira coluna. Agora, fechei. Posso perguntar. Perfeito? Ainda bem que está gravado, hein? Oh, vai poder rever um monte de vezes. Agora, ainda nessa de estar gravado, viram que é fácil a gente trabalhar com isso. Agora, para ficar mais fácil ainda, vamos conhecer um outro recurso. Eu vou apagar isso tudo aqui. Fixar, quando você fixa uma região, até é legal, mas fica feio, não fica? Esse cifrão. Pô, essa região aí podia se chamar tabela de aprovação, não podia? Ou pontos de aprovação, ou somente pontos, pontuação. Olha que bacana. Eu vou selecionar essa região. Aí eu vou dizer para ela que ela tem um nome. Vocês já andaram de avião? Já? Ah, tem assessor especial, tu anda de avião, é claro. Andou no jatinho já, né? Não, tá. É, beleza, mas se tu já andou de avião, tu andou no avião do Pica-Pau ou tu andou no avião da TAM? Da TAM. Quando você olha para baixo no avião do Pica-Pau, tu vê os estados todos divididos em linha, não vê? Não é o mapa do Pica-Pau, tu vai andando por cima assim, tu vê que tudo divididinho. Só que se tu for andar não, né? For sobrevoar algum estado, tu não vê divisão nenhuma. Aliás, fica tudo branco quando tu olha para baixo. Esse cara daí, a técnica que eu vou usar agora, é como se você determinasse um nome para uma região específica, assim como fizeram para os países, estados e por aí vai. Então olha que legal. Se você fosse olhar um mapa de rua, no caso. Exatamente. Eu vou dar um endereço para isso. Eu primeiro seleciono a informação, em seguida eu venho na caixa de nomes, ó, nessa região aqui, e digito o nome que eu quero. Esse nome não pode ter acentuação, não pode ter espaços. Se quiser dar espaço entre os nomes, você coloca um underline. Eu vou chamar esse cara de pontos. Digitei, tá vendo? Pontos. Agora o mais importante. Se você só clicar fora, ele não funciona. Você tem que pressionar Enter depois que digitou o nome. Para deixar bem destacado, eu vou digitar em maiúsculo. Pontos. Vou dar um Enter. Poxa, ficou marcadinho pontos, ó. As vantagens disso. O Excel sempre vai saber onde ele está. Por exemplo, se eu chegar aqui na caixa de nome e clicar na setinha agora, pode ver que eu tenho pontos escritos, não é? Eu estou com ele selecionado agora? Não. Mas se eu clicar no nome, ó, ele me diz, ó, pontos é isso aqui. Como ele sabe onde é, igual, PROC-V, abro parênteses, procurar a média, aonde? Quando eu começo a digitar, ó, ele lista para mim, ó.
pontos, ó. Olha que interessante. Esse cara daqui, essa etiquetinha de mala, é para dizer que ele tem nome, é um nome de região. Então eu já sei que não é uma função. Função apresenta assim. Ó. Função que tem macro se apresenta assim. Então esse cara daqui, ele vai se apresentar como um endereço. Eu venho, clico nele, ou posso digitar pontos. Quando eu achei aqui, eu dou 2 cliques. Ele marcou pontos, ele tá lá. Vou procurar ali. E vou mostrar a coluna 3. Qual é a vantagem disso? Eu não preciso agora fixar nada. Ele vai apontar sempre para o mesmo local. Porque aquele local tem o nome de pontos. Entendeu? Alguma dúvida? Maravilha, assim que é bom. Por isso que o vídeo é bom. Bacana. Agora, vamos aprender uma outra técnica que é maravilhosa. Muito boa mesmo. Hã? Menos do que essa daí? Você vai ver que quando você praticar, ela é fácil. A outra técnica é o seguinte. Eu tô achando que Walter tá tendo aula extra. É por isso que ele tá tratando. Isso aí não te me não, Tá não muito faz tempo. sabido. Mas já outra área que eu quero aula disso ali. Olha só. Vamos usar rapidinho uma tabela de produtos. Eu vou só digitar, eu podia usar o PROC-V, eu podia usar um monte de técnica legal para ele pegar automaticamente o produto. Mas a gente vai utilizar uma tabelinha do seguinte: código do produto, nome do produto, preço, quantidade, valor final. Tá legal? Então a gente tem essa tabelinha aqui. Perfeito? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, vamos chamar esse cara aqui, por exemplo, de compras. Uma compra simplificada, tá? Então presta atenção, ó. Presta atenção lá, não tentem fazer agora não para não se perder. Eu vou utilizar uma técnica bem interessante. Eu vou clicar aqui primeiro, vou criar uma nova planilha e vou relacionar, aliás, vou fazer aqui, ficar mais, para a gente sempre poder ver. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou relacionar código, De novo? produto e preço. Esse código, produto e preço é aquele que eu compro geralmente. Pô, tem código, tem um sorvete de manga, sorvete de... Então, ó, a gente está vendendo sorvete. Sorvetes. Aí eu tenho código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho sorvete de manga, morango, tangerina, abacaxi, laranja, acerola e chocolate, pô. Mas de laranja não. Pô, é bom. Aí vamos lá, o preço. Esse vai ser R$2, esse vai ser R$3, esse vai ser R$2,50, esse vai ser R$2,30, esse vai ser R$1,90, esse vai ser R$3 e esse vai ser R$3,50. Tá legal? Então aqui nós temos, ó, uma tabela de produtos com sorvete que tem código, tem o sabor e tem o valor de cada um dos produtos. Tá legal? Então até aqui, fácil, você fez uma lista, não foi? De produtos, e essa lista de produtos aqui a gente vai utilizar aqui. Só que nós queremos também o seguinte, ó. A gente vai vender esses produtos, tá? Então, ó. Ali no caso, o preço de compra? Isso aí, eu vou botar de venda, né? A gente vai vender os produtos. Mas aqueles preços ali Ó. não vende. Tá, tanto faz. Não, vamos vender, a gente vai vender. Tá legal? Aí a gente vai ter quantidades, QT desse, de cada sorvete, e
valor para cada sorvete. Eu tenho a quantidade e o valor que foi vendido cada um. Tá legal? Só para dar um destaque. Vamos pintar esse cara com isso e pintar com isso. Então aqui está separado, tá certo? Ó, vou vir para cá. Aqui, para facilitar a vida da gente, a gente vai fazer o seguinte. Vai ficar um pouquinho mais profissional. Mas, com aquilo que a gente viu, a gente já vai ter uma ideia de como produzir planilhas mais profissionais. Esse cara daqui, vou chamar de vendas agora. Vendas. Esse daqui vai ser minha tabela de vendas de produtos. Tá certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma mesclada. Centralizar aqui. E vou colocar uma cor qualquer nele. Para determinar que é a minha tabela de vendas. Tá? Então esse cara aqui vai ser o seguinte. Eu tenho que ter o nome desse produto. Eu tenho que ter o preço dele. Para calcular para mim a quantidade e o valor. Só que ia ficar um saco eu consultar a tabela toda hora. Imagina só, vendi um sorvete. Quanto é o sorvete de morango, né? Peraí, 2,50. Aí tu vai lá na planilha. Vendi o 2. É morango. Custa 2,50. Vendi 10. Aí deu 25. Imagina só você ter que fazer isso um a um. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar essa informação e colocar automaticamente aí dentro. Tá legal? Eu vou facilitar. Como é que funciona essa planilha? Você vendeu um sorvete. Qual é o código? Código 3. Aí tu botou o código aqui. Aí o que você tem que fazer? Código 3 é tangerina. Poxa, vou escrever tangerina. Quanto custa tangerina? Espera aí, a tangerina custa R$2,50. Eu quero X. Entendeu? Eu quero X. 3, aí a quantidade que vendeu. Certo. Aí para calcular o valor. Só que aqui a gente tem um macete que a gente aprendeu agora. Que é procurar a informação que eu quero dentro de uma tabela. Qual é a função para isso, Walter? Igual a PROC-V. Olha que legal. Vou fazer assim. Primeiro, para facilitar a vida da gente, o que eu vou fazer? Seleciono produtos. Dei um nome para a região. Essa região se chama produtos. A outra continua lá, pontos. Pontos continua aqui. Se eu clicar em produtos, ele pula para a planilha que eu estou me mostrando quem é. Então ele já sabe quem é produtos. Vou vir para cá. Olha que barato. Igual PROC-V. Abro parênteses. Qual o valor que eu estou procurando? O código que eu digitar. Aonde eu vou procurar? Em produtos. Produtos. Quando eu achar, eu quero que ele me mostre o quê? A segunda coluna. 2. Quantidade. Não, o nome do sorvete. O nome. Olha que legal. Quem é o sorvete 5? Laranja. Quem é o sorvete 1? Manga. Mas aqui só tem um problema. Se não tem nenhum, ele mostra uma mensagem de erro. A gente tem como tirar, mas enfim, deixa isso para depois, que complica muito. Então, morango. Se eu quiser fazer a mesma coisa para ele me mostrar o preço automaticamente, o que eu tenho que fazer? Mas ele vai mostrar o preço individual ou o preço dos três? Não, vai mostrar o preço individual. Eu tenho preço individual aqui, não é? Aqui. Como é que eu faço para ele me mostrar o preço individual? Quando eu digitar o código? Exatamente. Igual PROC-V. O que estou procurando? Valor procurado. O código. Poxa, onde eu vou buscar o código? Produtos. Quando eu encontrar, eu quero mostrar o que está na terceira coluna.
3. Aí eu simplesmente formato como moeda. Então, ó, morango custa 3. E o sorvete 1 custa 2. E o sorvete 3 custa 2,50. Então ele já pega para mim, eu só digito o código, ele pega a informação que eu quero. A informação de toda a tabela. Exatamente. Aqui, poxa, eu vou ter que digitar uma quantidade, sei lá, vem de 3. Quando eu digitar a quantidade, o que ele tem que fazer? Calcular o valor final, que é igual ao preço multiplicado pela quantidade. Vai me retornar 7,50. Tu deu uma piscada igual a dela agora que eu vi. A dela foi mais longa. Foi? Tu não vai deixar isso barato, tem que superar. Da próxima Não, piscada tu... não tem nada. Tá legal? Ela pode dormir. Então, o Excel tem a capacidade de fazer busca em tabelas de dados enormes e me retornar um valor. Se você legal? informar direito. Se você informar direito. Aqui só tem uma regra. A primeira coluna de busca tem que estar em ordem crescente. Se tiver desalinhado, fora de ordem, ele dá erro na busca de valores. Tá legal? Então tem que lembrar que ele tem que estar em ordem crescente. Dá um exemplo. Se for, por exemplo, se for uma loja de roupas, que é aquela você tem que fazer N códigos. Você tem que criar os N códigos deles. Também na ordem crescente. É? Não. Tu não precisa criar na ordem crescente. Você ordena depois. Eu posso chegar... Mas tem que ordenar. Eu posso chegar, por exemplo, nesta região aqui. É porque eu vou abrir uma loja e aí quero saber para poder saber. Aqui em dados. Não, ele está aqui. Página inicial mesmo. Onde é que estava isso? Hoje está diferente. Fórmula de dados. Era dados. Exibir, formatação. Eu tenho que mostrar filtros. Filtros tá aqui. Filtros. Opa! Olha o que apareceu aqui quando eu clico em filtros. Tá vendo? O que é isso? São filtros, ó. Essa setinha, quando eu clico, eu tenho várias opções. Aqui, por exemplo, eu quero classificar de A a Z. Olha o que ele fez. Ele botou em ordem alfabética e tudo acompanhou ele. Mas olha o que aconteceu com os valores. Eles se perderam. Mas se eu reordeno, ele vai dar todos os valores. Tá legal? Então, a primeira coluna tem que estar ordenada. Eu vou... Certo, tá, beleza. Vou retirar os filtros. Certo, a primeira coluna está ordenada, entendeu? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca de valores. Agora, para a nossa próxima fórmula, eu vou fazer mais ou menos até aqui, fazer uma gradezinha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar esta. A gente tem macetes para não ficar... Ganhou dela agora. Deu uma piscada longa. Deu uma piscada longa. Não, senhor. Então, ó, eu não fechei olho nenhum. eu vou ligar essa webcam, vou ficar filmando você. Então, ó, presta atenção aqui. Aqui nós temos como eliminar esse tipo de falha. Tá legal? A fórmula fica longa, mas meu amigo da lógica vai gostar dela. Eu tenho como envolver o PROC-V num se. Eu posso dizer para ele, se esta posição aqui estiver em branco, ou seja, vazia, eu boto dois aspas, aberto e fechado. Então, fique vazia. Se não, faço o PROC-V na posição. Corrija. Ponto de erro. Olha lá que eu fiz. Ele só vai aparecer se eu colocar o valor. Tá legal? Como isso está em vídeo também, tem uma outra coisa que vocês esbarram no PROC-V, que é o seguinte: quantos valores eu tenho aqui?
7, tem 7 produtos, não é? Se eu digitar 8, ele vai me mostrar o último produto. Se eu digitar 99, ele me mostra o último produto da tabela. Não pode acontecer. Então a gente tem no PROC-V também, dentro dele, um outro recurso que me permite colocar uma última informação. Se vocês forem ver aqui, quando eu coloquei o último ponto e vírgula, ele apareceu. Poxa, se eu botar verdadeiro, ele só mostra, a correspondência aproximada. Tá legal? Se eu deixar falso, ele só mostra a correspondência exata. Se eu botar falso aqui, escrever falso, ou botar -1, o que ele vai fazer? Ele vai, se eu digitar algo mais do que 7, ele vai dar um erro. Então eu vou saber que o produto não existe. Eu posso botar aqui, por exemplo, verdadeiro, aliás, falso, confirmar. Se eu digitar agora 7, ele vai. Mas se eu digitar 8, ele dá erro. Tá legal? Então você tem como saber que não existe o produto. Perfeito? Eu sei, complicou, né? É só para mostrar para vocês onde o Excel pode chegar. Como eu quero mostrar outra função, nós vamos brincar de comprar sorvete. Então, ó, aqui eu comprei os sorvetes. 4, 7, 5, 2, 3, 4, 6, 1, 1. Eu comprei 8 desse, comprei 10 desse, comprei 8 desse também, 9 desse, 5 desse, 3 desse, 6 desse, 8 e 12. Pergunta: quantos sorvetes eu comprei de manga? E quanto deu a minha venda de manga? 16. Bacana. Agora imagina que você tem 300, 500, sei lá. Vamos fazer assim, ó. Vou vir para cá. Quantidade e valores. Presta atenção, olha só que legal. Tem um outro cara que ele soma somente se a condição for satisfeita. Tá? O nome dele é soma-se, ó. Eu vou chegar aqui, ó, soma-se. Eu tenho uma função chamada soma-se. O que essa função quer? Um intervalo de busca, um critério para comparação e um intervalo de soma. Vamos fazer cada um desses, um a um. Primeiro o nome da função é soma-se. Aí ele vai dizer, qual o seu intervalo de busca? Eu vou vir para cá. Poxa, eu posso buscar pelo código ou eu posso buscar pelo nome da fruta ou do sorvete. Eu vou buscar aqui pelo código. Ao intervalo de busca é isso aqui. Eu marco o título também. Bacana. Então, o intervalo de busca é isso. Qual o critério de busca? Eu quero que ele busque o código ali dentro. Quando eu encontrar o código, o que eu quero que ele some relativo ao código? As quantidades. E fecho. Vamos ver o que ele vai fazer. Pô, 20? Ele está me dizendo que do código 1 eu vendi 20 sorvetes. O código 1 está aqui, ó. Foram só esses dois no final. Tá legal? Vinha? Muita matemática, né? Ele me diz que eu vendi 20 sorvetes. Imagina que fossem roupas. Tu tá chegando no final, tu vai vendendo, vai entrando os dados na planilha. Quando você vai ver na tua planilha, tu já sabe quantas roupas tu vendeu naquele dia, quanto você vendeu em dinheiro. Tá bom? Acordou agora? Nada. Alguma pergunta por enquanto?
Não, eu sei. Olha só. O básico, isso é o básico do Excel. Ninguém fala, Excel tem o básico. O básico é isso. A gente nem chegou ao avançado. Nem riscou ele. Esse é o básico. Agora, ó, vamos fazer de novo, para vocês entenderem. Agora, por quê? Fala. Na tabela de cá, no lugar de código, você botou de código. E ali, no lugar de código, você botou quantidade. Não, mas ali não é código. O código do produto está aqui, ó. Código 1 é o sorvete de manga, que ele custa R$2. Aqui eu quero saber qual a quantidade vendida dele, e aqui eu quero saber qual o valor vendido dele. Vou pegar o valor vendido agora. Vou utilizar também, ó, igual, soma-se. Primeiro, o intervalo de busca. Eu quero que ele busque aqui. Em seguida, o critério da busca. Eu quero que ele localize ali, nesta região, aqui dentro. Eu quero que ele localize este código. Então, ele vai procurar o número 1 aqui. Quando ele achar o número 1, ele vai na linha, somando aquilo que eu mandar. Achou um, achou outro. Ele vai pegar e vai fazer a soma. Então, agora, qual é a próxima informação? É o intervalo de soma. Então, vou mandar ele somar agora o valor final. Fecho parênteses, dou Enter. Eu sei que tem R$40. Tá legal? Com tudo que a gente aprendeu, vou formatar aqui para valor. Com tudo que a gente aprendeu, vamos automatizar isso. Eu vou apagar esse cara. E vou trabalhar com fixação de células e alça de preenchimento. 5 segundos. Aí, tá perdendo. Vamos lá. Agora eu fechei mesmo naquela hora. Agora, vou fazer. Qual é a função que eu utilizo para somar um valor? Igual, soma. Soma-se. Soma-se. Vou somar dentro de uma condição. Aí ele vai me perguntar, poxa, qual o intervalo? Eu vou selecionar esse intervalo e vou fixá-lo. Como é que eu faço para fixar? O atalho no teclado é F4. Então, F4 está fixo. Tá legal? Viu que ele ficou com os cifrões. Ele vai estar sempre ali naquela posição. O que eu vou procurar naquela posição? É o critério. Eu vou procurar o código dentro daquela coluna. Quando eu encontrar o código, qual é a posição que eu quero somar? Eu venho para cá, as quantidades. Eu quero saber quais foram as quantidades. E aperto F4 para fixar. Quando eu dou Enter, está pronto. Qual é a grande vantagem desse cara? Eu posso puxar e eu sei a quantidade vendida de cada produto. Agora, que vantagem tenho eu? Eu posso continuar ou posso modificar. Vamos dizer que abacaxi, por exemplo, eu comprei 12 de abacaxi. Dou um Enter. E que esse cara aqui não foi chocolate não. Também foi manga. Só mudei esses dois valores, não foi? Quando eu volto para cá, não vende nenhum chocolate. Manga vende 30. Abacaxi deu 15 agora. Ele automaticamente trocou a manga de cá. Só troquei o código. Código do chocolate não é 7? 7. Trocou valor tal. E aqui já trocou. Esse cara daqui eu posso fazer da mesma maneira, mas como eu estou dentro de uma tabela de preços, o que eu posso fazer? Ou eu multiplico e tenho os valores automaticamente, ou eu busco também da mesma forma, ele vai somar cada um dos valores. A vantagem de buscar é que você aqui pode dar um desconto qualquer e ele vai somar corretamente. E você vai ter seu lucro real. Tá legal? Então, soma-se na região do código. Eu
encontrar este código. Eu quero que ele some agora. Quantidade. Não, a quantidade já foi, eu quero os valores. Também fixo. É o que? F4, né? Olha lá. Automaticamente. E é automático mesmo. Conforme eu altero a informação, ó, se eu alterar qualquer informação, ó, o abacaxi, por exemplo, o abacaxi está aqui. Eu vou alterar o valor daqui para 30 picolés desse. Assim que eu der Enter aqui, olha o que vai acontecer aqui em abacaxi. Ele altera automaticamente. Tá legal? Sim. Aquele teclado que já tem com F1, F2 funciona também, né? F4. Né? É, mas é aqui. F1, F2, F3, F4, tá tudo aqui. Aqui em cima. Só que o meu tem que apertar a função FN, que é de função. Tá legal? Alguma pergunta? Maravilha. Faça. Professor, Sim. primeiro a fórmula, passou para iniciar o preenchimento dos quadros. No caso, o PROC, aqui o senhor botou PROC PROC V. PROC V. Isso. Aí botou produtos. Não. É isso? Eu dei o nome da região. É isso. Você seleciona. É isso que aqui é a região produtos. Aqui é a região produtos. Tá legal? Eu só dei o nome para ele buscar aqui dentro. Ao invés de fazer o PROC V utilizando as células, aí já dá o nome, já dá um nome que ele já vai direto. Tá legal? Sim. E aquelas vendas ali que tu influenciou em algum que? Que venda? Aqui embaixo, no verde, pra embaixo, tá embaixo. Ah, não, e nada, é só o nome. É só o nome da planilha. É. Mais perguntas? O meu não tá alterando o preço aqui. Altera Por que o teu não tá alterando? Isso daí é uma pergunta radical. Por que o teu não tá alterando o preço? Altera o código, quando altera o código, altera o nome. O preço continua o mesmo. Fizeste alguma besteira. Ó, vamos lá. Quando você altera o código, ele tá alterando o nome, não é? Isso. Por quê? O nome tá em que coluna? 2, tu botou certo, né? Verifica se tu fez o PROC V apontando para a coluna 3 dessa região. Mais alguém? Ó, mano, acho que eu tô intoxicado, tomei algum veneno. Você não bateu no veneno aí não, não? Aqui? Você já Tu chegou quase não assim. me quebra assim nada. Você E aí, Tomás? É, tô vendo aí. Não, eu também. Ô, pegou? Isso que a gente tá Não, vendo aí. eu tenho aqui. Alguém quer mais água? Eu tô dando um tapinha aqui de leve por causa do pigarro lá da garganta. Neguinha que não trouxe água, é trouxe. Ela tem aí, né? Obrigada, irmão. E para que seja feito isso aí? Para que seja feito o quê? Apontar pro preço. Onde é na fórmula qualquer? PROC V, cara. Ah, vamos lá. Aqui, ó. Como é que tu faz, ó? Aqui, ó. Nessa região. Deixa eu... Sabia que tá gravado. Nessa região. Mas é por isso que eu tô indo rápido. Também tô. Se liga aqui, ó. Tu tem o PROC V, não tem? Aqui, olha pra cá. Tá vendo? Olha aqui. Vamos ver se dá pra alterar só ele. Tá dando. Aqui tá indo bem. E bota o quê? Beleza. Aqui eu tenho o PROC V, né? Deixa eu apagar essa aqui. Esse PROC V é o seguinte. A primeira é a posição em que você vai buscar a informação, entendeu? Então, por exemplo, aqui, o que eu vou buscar? O código do produto. É a primeira informação. A segunda informação é a região onde eu vou buscar aquele produto, onde tem código, produto e tal, mas toda ela com todas as informações. Tá legal? Então, por exemplo, ali na planilha, vamos dizer que ela está variando entre J3 e L6. Ó. Se eu quisesse fixar, eu colocaria isso, ó, cifrão, cifrão. Então ele está fixo. A minha coluna tem código, preço e produto. Se eu quero que ele mostre, aliás, código, produto e preço. Se eu quero que ele mostre o preço, qual é a coluna? Primeira, segunda ou terceira? Aí eu tenho que botar o número 3. Se eu quero que ele mostre
o nome do produto, qual é a coluna? Primeira, segunda ou terceira? Aí eu teria que colocar aqui número 2. Ele me mostra a informação do 2. Ou seja, a célula, né? Não a célula, a posição da coluna. Olha para cá para a planilha. Não importa a célula, eu tenho 1, 2, 3 colunas. Aham. Aí eu digo qual a posição. Eu quero que retorne o que está na posição 3. É o que acontece aqui, ó. Nasci. Então ele vai retornar, ele vai achar o código 4. Ali, opa, código 4, achei. Retorne o que está na posição número 3. 1, 2, 3. Ele vai e coloca. Retorne o que está na posição número 2. Ele acha o código 1, 2. Aí ele retorna. Tá legal? Não, eu tô no curso aqui. Giovanni? Beleza? Passe lá. Agora, olha só. Em casa. Só para deixar a coisa mais classuda, a gente vai fazer um gráfico dessas vendas Então tá. por produto, Valeu. mostrando o percentual de venda de cada produto. Aquele de... Pizza! Vamos fazer uma pizza. De pizza. Mas olha só como é que a gente vai fazer, olha só que interessante. O que eu quero é a quantidade e o nome do produto. Tá legal? Quero fazer o gráfico que nós vimos na última aula. Então tu quer fazer o gráfico da quantidade vendida do produto. Isso mesmo. Ó, então olha só, o macete. Eu tenho que selecionar os valores que eu vou trabalhar. Produto. Como é que eu faço para selecionar quantidades agora só? Pulando o preço. Produto. Para selecionar intercalado, qual é a tecla? Ctrl A. Marquei. Não, Ctrl. Fico segurando o Ctrl e fico marcando. Sabia assim? Selecionar intercalado. E agora os valores é? Não. Inserir. Escolho o gráfico que eu quero inserir. Vou jogar esse aqui, pizza. Já está pronto. Quando eu jogar, ó, ele já montou o gráfico para mim. O desenho, pelo menos. Tá legal? Aí, claro, eu posso escolher o formato das informações e o layout do gráfico. Por exemplo, ó, vou jogar esse aqui. Olha lá. Aí a porcentagem, né? Cada um dos valores em percentual dos sorvetes que eu vendia. Sei. Agora, posso E se colocar. tu quisesse também botar o valor? Você clica, botãozinho direito. A gente pode formatar série de dados. Deixa eu ver. Vamos ver, preenchimento, borda. Não precisava marcar, não? Não. A gente tem que dizer para ele que a gente quer mostrar o valor também. Mas se tivesse marcado, Não, posso vir simplesmente aqui. como marcou quantidade, Aqui, pronto, ó, tá aqui. Tá aí, laranja 8 e tal, não sei o que. Aí aqui eu tenho que formatar a série de dados para colocar os valores que eu quero. Deixa eu ver. Preenchimento por... tem outro canto. Definir, princípio de estilo, seleção de dados, formata série de dados. eu não enxergo assim, não, o que tem sido definido. Mas eu quero tirar essa dúvida, Leonardo. Você não. Depois eu vejo. Não lembro Você onde tá. não marcou produtos e quantidade, não foi isso? Foi, eu marquei o que eu queria dentro do gráfico. gráfico. Marcado também, o valor sairia tudo já junto, é isso que eu quero saber. O valor valor unitário. Sim. Sim, aí você pode marcar e sair tudo de vez, né? Inserir. É isso. Gráfico. Só que aí você vai ter que escolher outro gráfico, se não me engano. Vamos ver. Não, só sai um valor, tá vendo? É legal se eu quisesse outro
padrão de gráfico que eu pudesse acomodar isso, eu escolheria um gráfico que eu pudesse acomodar essas informações. Colunas, por exemplo, tem 2 padrões de informações, quantidades e valores, que eu poderia escolher que me fosse mostrado cada uma. Tá legal? Então depende do gráfico que você vai escolher. Mas vamos ficar naquele lá e ver uma coisa acontecendo. Ó. A gente viu que modificou a informação, ele modifica aqui, né? Então, ó, manga, eu tenho 20, não é? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de manga, eu vou dizer que esse cara aqui é chocolate. Então, olhem para o gráfico. Ele muda automaticamente. Então, o gráfico fica sempre atualizado. Você montou o gráfico de uma determinada região e atualizou a planilha, ele atualiza tudo. Uma tabela, atualiza os gráficos e daí por diante. Então, ele faz tudo para mim automaticamente. Perguntas? Calma que está gravado. Calma que está gravado. Tá legal? Muita calma nessa hora. Agora, tem uma outra informação aqui que é muito show de bola. Eu vou fazer ela aqui dentro. Eu vou chamar esse cara daqui de... Não, controle. Tá legal? Vou chamar de barras. Você vai ver. Vou fazer isso. Aqui é o seguinte. Eu vou fazer uma expressão para saber qual foi o percentual de vendas de cada produto. Como é que eu tiro o percentual? Regrinha de 3, vai. Sim? Regrinha de 3. Regrinha de 3. de 10. Multiplica, dividir por 100. Sim, mas eu quero percentual unitário em relação ao total de vendas. Isso aí nego faz muito. Se fosse o meu amigo ali, ele queria o percentual unitário em relação ao total de votos para fazer um gráfico. E aí? Aí a gente tem que montar uma expressão. Tem que saber um pouquinho de matemática. Né? Então, olha só. Igual. Pensa na regrinha de 3. Só que aqui tem uns macetes meio loucos. Se eu for pensar na regrinha de 3 lá, quem é o 100%? O 100% é o total de vendas, né? 24. Não, o 100% é o total de todas as vendas. Eu quero percentual de manga em relação ao total. Tá, vamos transformar uma coisa em expressão. Vamos finalmente usar os papéis que o Francisco deixou aí. Deixa eu ver. Você tá de bom tamanho. Nosso papelzinho branco. Beleza? Como é que a gente ia fazer aqui, bem fácil, um percentualzinho? O que eu ia ter que ter? O total dos valores, né? Então, ó, seria algo assim. O total corresponderia a 100%. Não é? O preço de ou seja, um produto corresponderia a X. Beleza? Então aqui, você faria cruzado, né? E depois dividiria. Se a gente fosse fazer isso, transformar isso para Excel. Todo mundo sabe a regra de 3, é padrão. O que eu vou fazer? Poxa, eu primeiro quero o valor total, né? Aliás, a expressão final ficaria assim. Ó. O X seria igual a 100% vezes o produto divididos pelo total. Isso aí é regra de 3? Porque a gente vai fazer regra de 3 cruzado e vai chegar a uma divisão. Então, ó, ali, vamos fazer isso aqui no Excel.
a gente vai pegar o total de produtos ali, ó. Então, ó, simples, ó. Não, ó. Soma, peraí, o total vai dividir, né? Então, primeiro, vai ser 100 vezes o valor do produto. Vou pegar aqui, ó, botar entre 100 vezes... Que asterisco, né? O produto. Bacana. 100 vezes o produto, divididos por quem? Pelo total. Soma disto. Legal? Opa. Beleza, só que aqui não é valor, né? Eu vou tirar o... Só que aqui tem outro detalhe em relação ao percentual, vai ficar uma doideira. Aí eu tenho que pegar todo o conjunto e dividir por 100. Isso daqui é importante e interessante por causa de ambiente de trabalho. Aí congelo a coluna. Por que eu estou congelando? Opa! Que função ficou na cela. Vou congelar a coluna para que fique. Ele sempre me peça a soma dessa região. Opa, arredondado eu tenho 10%. Se eu aumentar um pouquinho as casas decimais, 10,19. Vou puxar. Tem o percentual, ó, de venda de produto unitário por um total. Então, ó, eu sei que a porção de manga corresponde a 10%. Eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver a manga para cá, ó. Já mudou lá. Aí muda toda a estrutura. Uma coisa que você muda. Então esse cara daqui, na verdade não é nem o cálculo. É bom que o cálculo está armazenado aí. E vocês poderão usá-lo futuramente, caso seja necessário. Meu objetivo é fazer com que nós tenhamos um controle aqui de barras em relação aos valores. Presta atenção lá, olha que legal, ó. Para ficar a coisa mais visual ainda, eu seleciono a região. Em seguida, venho para formatação condicional. Dê um clique. Em formatação condicional, eu tenho opções que vão formatar a célula relativa aos valores dentro dela. Eu tenho o realçar por regras, primeiro e último, e alguns especiais aqui, ó. Entre esses, eu tenho esse primeiro cara, barra de dados, que ele é espetacular, é fácil de você usar o recurso, você só tem que ter os valores, e ele calcula um distanciamento dentro dessa informação, me mostrando barras dentro da célula. Olha que legal. 1, 2, escolha a cor, posso escolher qualquer uma das cores, vou escolher aqui um amarelão, ó. E quando eu solto, olha lá o que ele fez. Dá pra ver? Como um gráfico, né? Ele formou tipo um gráfico de barras em cada uma das células, e Giovanni perdeu. Ele ficou viajando, olhando para o Excel dele, e vai me perguntar depois: pô, cara, como é que tu fez isso aí, cara? Ah lá, vamos fazer de novo, ó. Seleciono primeiro, venho em formatação condicional, escolho, por exemplo, barras de dados e opto pela barra que eu quero. Conforme eu vou passando, ele vai só mudando a cor. Um detalhe importante é, se eu mudo a informação aqui, eu vou vender somente 15 de abacaxi. Olha o que vai acontecer lá. Toda a estrutura muda para se adequar aos novos valores. Conforme eu vou jogando mais, eu vendi 50 de chocolate. Olha lá o que ele faz. Não, 50 é muito, vou vender só 12 de chocolate. Aí ele se readequa
para que nós possamos atingir os valores. E as duas condições. Exatamente, ele vai mudando embaixo, vai mudando, ele muda tudo de uma vez. Então esse cara daí, para você manter um relatório atualizado, é maravilhoso. Tá legal? Você monta uma estrutura gráfica com muita velocidade e com muita precisão. Alguma pergunta? Não! Pô, fácil demais, rapaz. Tá, beleza. Certo? Agora, uma última coisa. Olha só a cara de Uma última coisa pra gente fechar com classe. E a grande também. Uma última coisa pra gente fechar com classe. Eu vou salvar a pasta aqui no meu computador, dentro do Cindy Excel, como aula 7, se não me engano, essa daqui. Só que essa planilha aí, ela tem um porém. Ela, a bichinha é secretona. Então vou vir em aula 7, olha só. Vocês já conhecem o botão salvar, não conhecem? Se eu clicar no botão salvar, ele vai ficar aqui, aula 7. Mas vocês já prestaram atenção no botão ferramentas? Não, professor, nunca prestei atenção. Poxa, nesse botão ferramentas eu tenho um cara chamado opções gerais. Ó. Opções gerais? É, opções gerais. Quando eu abro opções gerais, aí ele, cara, que bacana. Compartilhamento de arquivos. Senha para proteção. Senha para gravação. Ah, eu vou colocar aqui uma senha para proteção. Q1, W2, E3, E4, E5. Vou dar um OK. Vou confirmar. Vou dar OK de novo. Vou salvar. Bacana, tá salvo. Aqui tem informações importantes da minha empresa. Aí tu foi, fechou, foi pra casa, pá, tomou um banho, no dia seguinte você voltou, clicou e resolveu abrir a aula 7. Opa, foi possível encontrar. Tinha sido renomeado a escolha, vamos ver. Curso, aula 7. Tô aqui ver se é... Ah não, esse aqui é outro cara. Vamos abrir aqui, aula 7. Opa! Qual a senha? Ah, já botar a senha. Exatamente. O arquivo está protegido. Só entra se você tiver a senha. A parte engraçada é que depois que eu ensino isso, vem um monte de gente perguntando: professor, como é que tira a senha lá que eu botei e esqueci, hein? É que você botou Se aí fosse fácil, ainda. se o objetivo fosse quebrar a senha de maneira fácil, não tinha por que ter senha. Não era senha. Se perderem a senha, Perdeu o arquivo. Não abre. geralmente perdeu foi o emprego, que o chefe geralmente pede aquela planilha, Eu não quero nem saber, né? entendeu? Isso serve só para Excel ou qualquer Não, Word também, Olha, você não PowerPoint. lembra a senha que tu fez aí agora? Claro. Bora da senha. Doida que tu fez aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, em sequência. Fez a senha para aqui? Q1, W2, E3, R4, T5. É só dar um passinho de cada vez. Se perder a senha, perde o arquivo? Acabou, tu não abre não, cara. Dependendo da complexidade da senha, pode esquecer. Portanto, não entre em numa de querer inventar senha muito Então, radical. por exemplo, você pode botar eu, que aí não tem como você esquecer. Ou tem que ser mas... 8 número e antes. Não, até que não, até pode, mas eu, uma você senha pergunta, muito eu vou fácil fazer. também não tem Mas ninguém motivo. vai pensar que eu botei eu. Não tô falando. Os hackers só pensam nisso, aquela maluca. Ó, as senhas padrão. Lá de cima, Os é. caras sabem os atalhos, rapaz. Ah, no Você botar aniversário esse dela. dois númerozinhos. Não, aniversário jamais eu botaria. Eu tô falando eu porque eu acho que seria de um burro. O aniversário de Vivaldo é isso na hora. Se você pegar somente 2 dígitos, fica fácil do pessoal até vasculhar descobrir. É? Botar uma coisa mais complexa que você não esqueça. 5, 6, 8 dígitos. Continua aqui, né? É muito difícil para o pessoal acertar, né?
Porque no dígito é fácil você fazer combinações e descobrir. Não, eu vou pegar essa hora. Alguma pergunta? Não, vou esperar o vídeo. Vai esperar o vídeo. Só três.